Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra. E para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, e como eu sempre falo, não deixem de ir à missa. Hoje é um dia muito importante. Os cristãos se reúnem em volta do altar para celebrar a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali nós somos alimentados pelo pão da palavra e pelo pão da Eucaristia, tão necessário para a nossa vida. Estamos no capítulo 11 do Evangelho de São Lucas, versículo 1 até o 13º. E aqui nós nos deparamos com a questão da oração. Você tem rezado? A oração na sua vida é algo que já faz parte da sua vida. Ela é cotidiana. Cotidiana da mesma forma como você come todos os dias, você toma banho todos os dias e dorme todos os dias. E aí você reza todos os dias ou de vez em quando. E aqui nós encontramos quem? Os discípulos que estavam vendo Jesus rezar, e aí eles pedem: ensina-nos a rezar. Senhor, ensina-nos a rezar. É importante esse pedido que eles estão fazendo, porque, na verdade, nós precisamos entender o que é oração. É isso que nós precisamos, porque rezar é fácil. As pessoas vão lá, fazem as suas devoções, tem gente que reza um terço, tem outros que fazem adoração ao Santíssimo Sacramento, graças a Deus, outros leem a Sagrada Escritura e tudo mais. Mas a questão aqui é a seguinte:
por que você reza? Você reza para obter coisas de Deus? Ou você reza por amor a Deus? Você reza porque você quer estar com Ele? Porque quando Jesus rezava ali para mostrar para nós, sim, como é que se deve rezar, mas Ele queria estar ali presente, embora Ele não estivesse distante do Pai, mas Ele precisava daquele momento para estar com o Pai. É como o namorado que quer estar com a namorada que quer estar perto do namorado. E eles fazem de tudo, eles ficam sempre pensando um no outro, nesse tempo da tecnologia, aí mandam uma mensagem, fazem uma chamada de vídeo quando eles estão muito distantes, porque eles querem estar com Deus. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender nessa questão da oração. A oração, ou melhor, esse estar com Deus precisa ser algo que deve causar em nós saudade de estar com Deus. E aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso. E depois Jesus vem dizer para nós que tudo aquilo que nós pedirmos a Ele, porque dentro da oração também tem essa questão do pedir. A gente louva, a gente adora a Deus, mas a gente pede também, a gente pede perdão a Deus. Isso tudo faz parte da nossa vida de oração. Mas tem esse aqui que é um problema na vida de muitas pessoas. Porque olhe bem o que é que Jesus diz. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois, olha bem, pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Aí ele, será que se algum de vós pede, será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra? Será? Não tem como. Mas eu tenho encontrado tantas pessoas desanimadas na vida de oração, porque elas têm dito assim, eu tenho pedido e Deus não tem me dado. Deus deu para outras pessoas, mas para mim Ele não dá nada. Eu não vou rezar mais não. Aí entra naquele desânimo. Olha bem o que eu falei no começo. A nossa vida de oração não se baseia em estar pedindo isso a Deus ou aquilo, e porque Deus não dá, então eu não vou parar de rezar. Não, primeiro porque nós amamos a Deus, nós temos um Deus que nos criou, nós temos um Deus que deu seu Filho para nos redimir, que nos salvou, nós temos um Deus que nos quer junto dele no céu, e por isso nós o amamos e precisamos amá-lo e precisamos estar com Ele. E o meio de nós estarmos com Ele é através da oração, independente de Ele nos dar o que nós pedimos, porque muitas vezes o que você está pedindo não é o que Deus quer te dar. Você entendeu? Você está pedindo, na verdade, o que não deveria pedir. Por isso que Deus não dá. Deus só vai nos dar tudo aquilo que vai nos servir para a nossa salvação. Serviu para a nossa salvação, Deus vai dar. Por isso que Ele está dizendo, se pedirdes, eu vou dar. Pedi, portanto eu vos digo, pedi e recebereis. Se você tem pedido algo e Deus não tem te dado, fique tranquilo, é porque não vai servir para você. Porque toda oração feita realmente, toda oração que nós fazemos, Deus Ele vai responder para nós com um sim ou com um não. É assim.
A resposta das nossas orações, ela não está simplesmente porque eu fiz um pedido, aí eu recebi, né? Ali, uma coisa palpável, então Deus me ouviu. Deus nunca vai deixar de ouvir. Mas Ele vai responder com um sim ou com um não. Se for não, não vai servir para nós. Se for sim, vai servir para nós. E é por isso que Jesus ele encerra dizendo assim: ora, se vós que sois maus, porque nós somos maus, nós não somos tão bonzinhos assim não. Mas apesar das nossas maldades, Deus ouve as nossas orações. Dentro desse critério que eu acabei de dizer para você, aí ele diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis das coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo a quem o pedirem. Então Jesus está dizendo que nós precisamos pedir o Espírito Santo. Lá no capítulo 8 da carta aos Romanos, São Paulo vai falar justamente isso, que o Espírito vem com gemidos inefáveis dentro de nós, porque nós não sabemos como pedir, tá vendo? Como nós não sabemos como pedir, é preciso que nós peçamos o Espírito Santo que ele venha, porque aí a oração de Deus com Deus, vamos dizer assim, né? Eu vou corrigir. É a oração do próprio Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Então essa oração que o Espírito faz em nós é a oração que Deus quer. Mas vou terminar essa homilia dizendo para você o seguinte. E aqui era Santo Afonso Maria de Ligório que dizia que se nós não pedirmos a nossa salvação, Deus não vai nos dar. A primeira coisa que você deve pedir na sua vida é a salvação, é a santidade. No capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, Jesus vai dizer que as outras coisas elas vêm por acréscimo. Pedi primeiro o reino dos céus e as outras coisas elas vêm por acréscimo. Será que você tem pedido a coisa certa? E é por isso que você não tem recebido? Será que você pediu a coisa certa ou a coisa errada? Porque se você pediu o errado, Deus não vai dar. Deus nunca vai te dar algo que venha a prejudicar a sua vida. Ele só vai dar algo que vai ser para o benefício da sua salvação e da minha também. Então vamos pedir a Deus a nossa salvação. As outras coisas, elas passam. Porque nós podemos pedir um carro agora e em seguida nós morrermos e nem desfrutarmos do carro. E por estar numa vida até errada, ganhamos o carro, morremos, perdemos o carro e por estar levando uma vida errada, ainda perde a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Peça a coisa certa.